Neste vídeo vamos estudar um pouquinho sobre o conceito de antimatéria e as suas aplicações no exame de PET-CT, também conhecido como tomografia por emissões de pósitron. Para isso, daremos uma breve explicação sobre alguns conceitos de mecânica quântica. Começando pelo conceito de matéria. Sabemos que a matéria é tudo que nos rodeia. Ela é formada por pequenas unidades chamadas átomos. Os átomos são como os blocos de construção da matéria. Imagine-os como pequenas peças de Lego que se juntam para formar coisas maiores. Cada tipo de átomo tem uma estrutura única. Eles são compostos por partículas ainda menores, chamadas prótons, nêutrons e elétrons. Os prótons têm carga positiva, os nêutrons são neutros e os elétrons têm carga negativa. Os átomos podem se juntar para formar moléculas. Uma molécula é um grupo de átomos unidos por ligações químicas. É como se diferentes peças de Lego se encaixassem para formar uma construção maior e mais complexa. Em resumo, a matéria é composta por átomos que se unem para formar moléculas. As moléculas, por sua vez, se juntam para formar estruturas mais complexas ainda. Essa organização em diferentes níveis é fundamental para a estrutura do nosso universo. O conceito de antimatéria surgiu a partir das descobertas da teoria quântica e das equações desenvolvidas por físicos como Paul Dirac. Essas equações previam a existência de antipartículas com cargas opostas e outras propriedades inversas às partículas de matéria convencionais. Enquanto a matéria é composta por partículas como prótons, nêutrons e elétrons, a antimatéria é formada por antipartículas, correspondentes a essas partículas. Cada partícula de matéria tem uma antipartícula correspondente da antimatéria. Por exemplo, o elétron, uma partícula de matéria com carga negativa, tem como antipartícula o pósitron, com carga positiva. Da mesma forma, o próton tem seu correspondente antipróton e o nêutron tem o antinêutron. Uma das características interessantes da antimatéria é que quando uma partícula de matéria e sua antipartícula correspondente se encontram, elas podem se aniquilar mutuamente, liberando uma grande quantidade de energia. Esse processo é chamado de aniquilação matéria-antimatéria. A antimatéria não é algo comum no nosso ambiente cotidiano, pois a maior parte da matéria no universo é composta por partículas de matéria. No entanto, processos físicos específicos, como certos tipos de decaimento radioativo, podem produzir antimatéria como subproduto. Embora a antimatéria tenha sido objeto de estudo e pesquisa ao longo do século XX, seu uso prático ainda é limitado devido a desafios tecnológicos e de segurança. No entanto, a antimatéria desempenha um papel importante na física de partículas e tem aplicações potenciais, como na medicina, especificamente em exames de tomografia por emissão de pósitrons, o PET, em que o pósitron é utilizado para criar imagens do interior do corpo humano. Continuando os estudos sobre antimatéria e os fenômenos quânticos, Paul Dirac, um matemático físico, desenvolveu a teoria quântica do elétron. Ela foi escrita em 1928 e foi um avanço importante na compreensão do comportamento do elétron, que é uma das partículas fundamentais da matéria. Essa teoria combinou os princípios da mecânica quântica com os conceitos da relatividade espacial de Albert Einstein. Sabemos que a teoria quântica de Schrödinger introduziu o conceito de dualidade onda e partícula, afirmando que as partículas também podem exibir propriedades de ondas, ou seja, a função da onda associada a uma partícula quântica descreve a probabilidade de encontrar essa partícula em diferentes estados ou posições. Também sabemos que a teoria da relatividade de Einstein, desenvolvida em 1905 e 1915, descreve o comportamento do espaço, tempo e gravidade em escalas maiores, envolvendo objetos com massas significativas e velocidades próximas à velocidade da luz. Paul percebeu que era necessário incorporar os princípios da relatividade à mecânica quântica para obter uma descrição mais completa do elétron. Ele propôs uma nova equação matemática, conhecida como a equação de Dirac, que descreve o comportamento quântico do elétron levando em consideração a relatividade. A equação de Dirac é uma equação de onda relativística para o elétron que descreve sua propagação no espaço e no tempo. Ela inclui termos adicionais em comparação com a equação de Schrödinger, levando em conta a massa e a energia do elétron, bem como a sua carga.
Uma das consequências notáveis dessa equação é a previsão da existência de uma antipartícula do elétron chamada de pósitron. Essa previsão foi confirmada experimentalmente em 1932 por Carl Anderson, abrindo o caminho para a descoberta da antimatéria. A aniquilação entre matéria e antimatéria ocorre quando as partículas estão próximas uma da outra e não há forças de interação que as afastem. Essas condições são essenciais para que as partículas se neutralizem mutuamente, convertendo sua massa em energia. Quando um pósitron, que é uma partícula de antimatéria com carga positiva, se aproxima de um átomo que contém elétrons, a atração eletrostática entre as cargas opostas causa uma interação entre eles. Uma possibilidade é que o pósitron se aniquile com um elétron do átomo. Nesse processo de aniquilação, a massa das partículas é convertida em energia de acordo com a famosa equação de Einstein, E igual a mc². Essa aniquilação mútua entre a partícula de matéria, elétron, e a partícula de antimatéria, pósitron, resulta na liberação de uma grande quantidade de energia na forma de fótons gama. A outra possibilidade é que o pósitron interaja com os elétrons do átomo sem se aniquilar imediatamente. Em vez disso, ele pode formar um estado ligado temporário chamado positrônio. O positrônio é uma espécie de átomo exótico composto por um pósitron e um elétron orbitando um ao redor do outro. Essa configuração é semelhante à de um átomo comum, mas com a diferença de que as cargas são opostas. O positrônio tem uma vida média muito curta, geralmente na faixa de nanosegundos, antes de se aniquilar e produzir fótons gama. O uso da antimatéria em exames médicos, como a tomografia por emissão de pósitrons, ou PET, é um exemplo empolgante de como a física de partículas pode contribuir para a medicina moderna. A tomografia por emissão de pósitrons é uma técnica de imagem médica avançada, que permite visualizar o funcionamento e o metabolismo do corpo humano em nível molecular. Ela é usada para diagnosticar doenças, avaliar a extensão de um câncer, verificar a eficácia de tratamentos e auxiliar na pesquisa clínica. Nesse tipo de exame é utilizado um radiofármaco, uma substância química contendo um isótopo radioativo que emite pósitrons. Os pósitrons são antipartículas do elétron, ou seja, são partículas de antimatéria. Quando o radiofármaco é injetado no corpo do paciente, os pósitrons emitidos colidem com os elétrons presentes nos tecidos do corpo. Essas colisões resultam em aniquilação mútua, convertendo a massa das partículas em energia na forma de 2 fótons gama. Os fótons gama emitidos são detectados por um equipamento chamado de câmera PET. A câmara registra a posição exata em que cada fóton é detectado, formando uma imagem tridimensional do corpo do paciente. Essa imagem permite aos médicos visualizar áreas do corpo com maior atividade metabólica, como tumores cancerígenos ou áreas afetadas por doenças cardíacas. Com base nessas informações, os médicos podem fazer um diagnóstico preciso e planejar o tratamento adequado para o paciente. É importante destacar que o uso da antimatéria em exames médicos requer cuidados especiais de segurança devido à natureza radioativa dos radiofármacos. Os profissionais de saúde e os equipamentos utilizados devem seguir protocolos rigorosos para garantir a segurança dos pacientes e a precisão dos resultados. Em resumo, a tomografia por emissão de pósitrons utiliza a antimatéria, na forma de pósitrons, para obter informações detalhadas sobre o metabolismo e o funcionamento do corpo humano. Essa técnica de imagem médica avançada desempenha um papel crucial no diagnóstico e no tratamento de várias doenças, contribuindo para a medicina moderna e a pesquisa clínica.